Amém. Então, pessoal, vamos abrir no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou ler com vocês os 6 primeiros versículos, tá bom? A história de Jonas, assim, ela é muito, muito conhecida, possivelmente uma das mais conhecidas, assim. Até quem não é crente, conhece a história de Jonas por esse fato inusitado de ele ter sido engolido pelo peixe, né? Então, essa história aí é conhecida assim também. Aí Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Vamos ler então, todo mundo junto? Diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Amém? Até aí, galera. 6 primeiros versos aí de Jonas. Então, assim, eu gosto de trazer umas ilustrações quando a gente vai expor a palavra aqui. Aí a ilustração de hoje, assim, foi eu que fiz a pesquisa e percepção minha nas células que eu supervisiono e também de algumas pessoas com as quais eu tenho conversado. Enfim, de uma dificuldade que a gente está tendo, me parece, né? Eu tenho percebido, assim, quando eu vou na célula de vocês, quem é da minha supervisão aí? Só para eu ter uma... Beleza, o pessoal levantou meio discreto assim, mas tá bom. Eu tenho percebido que a gente tem tido a dificuldade prática na leitura da palavra. Eu tenho percebido isso. Invariavelmente, o roteiro, ele lança assim, algumas perguntas sobre a pregação de domingo e sempre tem um momento que a gente pergunta assim, poxa, como é que está a sua vida devocional? Como é que está a sua oração? Como é que está a sua leitura bíblica? Beleza, galera? Todo mundo comigo aqui? Como é que está a sua leitura bíblica? Aí eu tenho percebido assim, que tem havido assim, algumas justificativas no sentido de, poxa, essa semana foi difícil, eu tive que estudar, tive um monte de prova. Ou então assim, poxa, essa semana eu estava cansado, eu estava doente, enfim. E isso tem acontecido assim com a maioria das pessoas da célula. Isso não tem sido algo que eu não tenho percebido isso assim, com pouca gente. Infelizmente, a maioria está com dificuldade. Aí, assim, não é só na célula de vocês não, beleza, galera? Eu também faço parte de uma célula de adultos. Cara, acontece a mesma coisa na minha célula. Então, isso acontece já há algum tempo. E aí eu tenho pensado sobre esse tema e tudo, enfim. Então, eu me deparei com esse texto de Jonas aqui. Aí eu vou, assim, dividir ele em 3 partes aqui para a gente tentar entender melhor. Aí eu quero trabalhar 3 questões com vocês, tá bom, galera? 3 questões com vocês. Aí, assim, verso 1 e 2, eu vou repetir para vocês. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Beleza? Então, olha só. A palavra do Senhor, aqui no texto, o que eu percebi assim? Veio a Jonas com uma ordem de pregar a um determinado povo, beleza?
esse pessoal, assim, eu não vou explicar contexto, assim, eu não estou evitando fazer isso, porque aí eu acabo me empolgando, aí eu falo quantos quilômetros tem de Nínive até a cidade onde... Aí eu não vou me perder nisso não, estou tentando ser mais enxuto assim. Então, assim, é a palavra que leva Jonas até a missão. É a palavra do Senhor que vai gerar no coração de Jonas o cumprimento da missão. Percebe? A palavra do Senhor, vá a Nínive e pregue. Então, assim, Jonas recebe isso, o texto vai dizer assim, é urgente, é uma ordem, e a ordem era para pregar. Então, o que eu fiquei pensando? Jonas não ouviu a voz de Deus. Vocês conhecem a história, né? Ele, em vez de ir para um lado, foi para o outro. Ele desobedeceu e depois ele foi dando outros passos. A consequência disso foi o não cumprimento da missão. O tema que a gente tentou trabalhar hoje assim, é movidos pela missão. E além de eu ter percebido que muita gente está com dificuldade de se debruçar diante da palavra, de meditar na palavra, de ter um tempo na palavra, eu tenho percebido também a dificuldade de vocês de trazerem seus amigos de oração, não só para a célula, mas também para a nossa reunião do UP. Teve um período aqui que a gente ficou assim, umas semanas sem nenhum visitante. Aí depois vieram alguns visitantes, beleza? Então, qual a associação que eu fiz? Jonas, assim, ele não deu ouvido à palavra do Senhor, a consequência disso é que faltou pregação em algum lugar. Percebe? Então, assim, a palavra do Senhor é para que ele pregasse. Ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. Consequentemente, ele não cumpriu a sua missão. Então, assim, é a palavra que impulsiona a gente para a missão. Se você não lê a sua Bíblia, se você não escuta a palavra de Deus, uma das consequências mais terríveis disso é que você não vai cumprir a sua missão. Então, existe uma associação direta entre o cumprimento da missão e ouvir a palavra. Porque não sou eu que chego aqui e motivo vocês. A gente está lidando com questões espirituais. Quem vai motivar você para compartilhar a sua fé no ambiente onde você estiver, vai ser ouvir a palavra. Aí você concorda comigo? Se você não ouve a palavra todos os dias, fica difícil você ir a Nínive e pregar para os ninivitas? Você concorda? Você acha que... Para mim está muito claro no texto isso. Como que você vai falar daquilo que você não ouve? Como que você vai ser incentivado por algo que é espiritual se você não... Você vai falar de alguma coisa que você não se alimenta? Percebe? As células que eu tenho supervisionado, assim, eu estimulo a galera a multiplicar, a convidar, a investir no amigo de oração. E eu acredito que tem que haver, assim, tem que ter batismo. Quando a gente multiplica, não teve nenhum batismo, o que aconteceu? A gente multiplicou com um monte de crente, não é verdade? Se tem gente da igreja que não tem célula, poxa, vamos trazer para a nossa célula tudo. Mas a ordem para Jonas, filho de Amitai, era para ir a Nínive e pregar para aquela cidade. Qual é a sua missão? Essa ordem, a pregação do evangelho é para todo mundo, é geral. Mas para Jonas, filho de Amitai, era para ir a Nínive. Qual é a sua missão? Quando a gente se depara com um texto desse aqui, a gente tem que se perguntar o seguinte: beleza, eu não vou para Nínive, eu não vou para o Iraque, eu não vou sei lá para onde. Mas Jonas, que se identifica como hebreu, adorador do Deus, criador dos céus e da terra, tinha um chamado específico. Isso ficou registrado para mim e para você. Eu penso assim, Deus tem um chamado específico para mim também. Então eu tenho que me fazer essa pergunta. Fabrício, filho de Edson, vá e pregue o evangelho. E vocês? Qual é a missão de vocês? Qual o chamado de vocês? Como que Deus tem convocado vocês para vocês compartilhar essa palavra? Vocês ouvindo a palavra. E onde é o campo missionário de vocês? Não é Nínive, evidentemente, mas ele existe.
Então, assim, a missão é para todo mundo. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza, galera? Então, assim, a gente é cristão. O que Jesus diz pra gente? Que a gente tem que fazer discípulo. Ele vai dizer pra gente outras coisas também. Ele vai dizer assim, no último dia, sejam bem-vindos, recebam a herança, o reino de Deus, que está preparado para vocês antes da fundação do mundo, desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, olha a deixa que Jesus está dando, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram água, eu estive nu, vocês me vestiram, estava doente, vocês cuidaram de mim, eu estava preso, vocês me visitaram. Quando? Quando vocês fizeram um desses pequeninos. Os menores vocês fizeram a mim. Então você percebe que tem chamados específicos para a gente também? Quem está falando isso é Jesus. Aí não é Deus falando para Jonas, é Jesus falando para mim e para você. No último dia, é isso que ele vai dizer para quem ele vai convidar para entrar no reino dele. Eu estava com fome e você me alimentou. Então, como é que você tem caminhado? Você está alimentando aqueles que têm fome e sede de justiça? Aqueles que precisam de se alimentar não só do pão, mas do pão vivo que desceu dos céus? Vocês estão compartilhando essa verdade? Compartilhar a missão pressupõe que o início disso é você ouvir a palavra de Deus. Vamos em frente aqui. Versículo 3. Mas Jonas fugiu. Fugiu da presença do Senhor. Versículo 3 começa assim: Jonas fugiu, beleza? Fugiu da presença do Senhor, foi para Tarsis, foi para Jope, encontrou um navio, foi ao porto. Aí ele diz, tem um detalhe aqui, ó, ele pagou a passagem, beleza, galera? Embarcou, olha como é que termina o verso 3, para fugir do Senhor. Está cheio de fugir aqui nesse verso. Então, olha só, vou contar uma história para vocês. Aí, eu era da idade de vocês, eu tinha lá minha prima, não sei se ela vai escutar essa mensagem não, mas ela está viva, ela é crente, beleza? Ela mora longe, a Bessa também, acho que ela não vai escutar. Aí eu me lembro que ela estava animada, assim, para descobrir a vida, né, para sair. E ela queria ir numa micareta, ela morava no Nordeste. Então, assim, micareta é um troço velho, já antigo. Aí tinha, acho que, Carnatal, Recifolia, umas paradas assim. Poxa, e ela com, sei lá, 16, 17 anos, animadíssima. Acho que a parada era meio novidade, beleza? Aí ela ficava pedindo, poxa mãe, me dá um dinheiro aí, eu tenho que comprar, é o abadá, né? Acho que é o abadá, sei lá. Tinha que comprar uma parada lá. Aí minha tia virou para ela e falou assim, olha só, eu não vou financiar a tua ida para o inferno. Falou assim, não vou financiar a tua ida para o inferno. Aí sabe o que minha prima respondeu, cara? Não se preocupa, não. Eu não posso rir nessa hora, não tem graça nenhuma. É sério mesmo. Estou rindo porque é minha prima, mas não tem graça não, a resposta dela não foi legal. Não precisa se preocupar, eu estou indo com as minhas próprias pernas. Ela falou isso para a mãe dela, ninguém riu, né? Porque eu falei que não era para rir. Cara, eu estou indo com as minhas próprias pernas. Cara, olha que resposta, assim, mal criada também, assim, muito mal criada e assim, totalmente fora de si. Então, assim, ela meteu essa, assim, ela lançou essa, assim, na família. Depois, assim, ela se tranquilizou, graças a Deus, né? Está servindo a Jesus. Olha o que diz o texto, ó, Jonas fugiu da presença do Senhor. E vai dizer, depois, eu não li a história toda, né? Mas vocês sabem que Jonas foi para Tarsis, foi para Jope, foi para o navio, foi para o porão do navio, foi jogado no mar, foi para o fundo do mar, foi para o ventre do peixe, cara. Um camarada que estava ouvindo a voz de Deus, ele agora está no ventre do peixe, entendeu? Só que ele não caiu, ele não acordou hoje no up, poxa, eu vou lá no up, maneiro, e amanhã estava assim, na lama total. Não é assim que funciona. Esse caminho, esse tropeço, ele começa assim. Primeiro você não ouve a voz de Deus. Deus tem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus é quem tem os mandamentos e os guarda. Beleza? Então, para você chegar lá no fundo, começa assim. A decisão, todos os dias, de não escutar a palavra de Deus. Então, eu não vou ouvir a palavra de Deus hoje, estou com preguiça, tem muita prova, estou cansado. Aí você não escuta a palavra de Deus hoje.
aí não escuta amanhã, já não consegue, já não tem condição de cumprir a sua missão, e você vai entrando nessa. Daqui a pouco, você já não está nem mais ouvindo a voz de Deus, não está nem mais no... Daqui a pouco você já está em Tarsis. Daqui a pouco, meu amigo, você tinha que ir para Nínive, você tinha que ir para Nínive, você tinha que ir para... Daqui a pouco você já está lá em Jope. Percebe como é que você vai se afastando? Daqui a pouco você já está no barco. Olha o que diz aqui, ó. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Sabe o que acontece? Quando você deixa de ouvir a voz de Deus e você começa a se afastar da vontade dele, chega um ponto que você paga para fazer aquilo que Deus não se agrada. Você gasta do seu dinheiro, você gasta do seu tempo, você investe a sua energia para desobedecer a Deus. É pior do que você não fazer nada. É sutil, mas é você estar num determinado lugar que você não deveria estar para se comportar como você... Eu estou considerando que... Eu estou falando para crente, beleza? Então você está onde você não deveria, fazendo o que você não deveria e pagando para fazer aquilo que você não deveria. Percebe a tragédia? É pagar para pecar, é pagar para errar. E você pode pensar isso da maneira que você quiser, aí é com cada um. É você gastar a tua grana para pecar. Eu não vou ficar dando exemplo. Isso aí você sabe. Todo mundo aqui é adolescente, já... Beleza, galera? Você sabe em que momento você está fazendo isso. Então é assim que funciona. E o troço pode piorar, né? Porque aqui eu li só até o verso 6, né? Que ele estava no porão dormindo. Então, olha só. Ou você está na missão, ou você não está na missão. Não existe a possibilidade de toda sexta-feira eu te encontrar aqui, e você não ter um amigo de oração, cara. Não existe essa possibilidade. Não existe, simplesmente não existe, não tem justificativa. Porque assim, você foi alcançado, você foi salvo, e isso transformou a sua vida, uma consequência natural de quem é transformado pelo Evangelho. Você vai querer compartilhar isso. Porque você não vai conseguir lidar com o fato de que tem gente perto de você que foi salvo antes da fundação do mundo. Você pode ser instrumento de Deus para anunciar as boas novas para essa pessoa e você não está fazendo nada. Entendeu? Então, isso, ou você está na missão ou você não está na missão. Então, em primeiro lugar, eu disse que a missão ela é impulsionada pela palavra. Escutou a palavra todos os dias? Às vezes a gente fica assim, pô, não sei porque que meu amigo de oração não vem, eu não sei por que a célula... Cara, você tem que perguntar para você mesmo se você está ouvindo a palavra. Segundo lugar, se você está na missão. Ou está na missão ou não está na missão. Beleza, Jonas não estava na missão, beleza, nesse momento aqui. Depois ele vai para a missão. Aí, galera, olha só, vamos em frente aqui, ó. Verso 4. 4, 5, 6. A última consideração que eu vou fazer. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, choveu, os marinheiros estavam com medo. É a minha versão aqui, a versão minha, 2017. Aí jogaram um monte de coisa no mar para o navio ficar mais leve. Aí, enquanto eles estavam nesse desespero todo, o que aconteceu? Jonas, ele ainda não está no peixe, tinha descido ao porão, dormia profundamente. Jonas, tempestade, tem uma outra versão que diz que o navio estava quase se partindo ao meio. Assim, imagina o que é isso, assim, você está no mar, aquela confusão danada, e onda e tudo, e de repente, a única pessoa que poderia oferecer uma resposta que solucionasse aquele problema ali, cara, estava no porão e estava dormindo. Você percebe? Então, de repente, você pode se encontrar num lugar onde Deus te colocou e está tudo confuso, está tudo zoneado, está uma confusão danada. Você é a única pessoa que tem a resposta, só que você se comporta como quem está dormindo, você se comporta como quem está lá no fundo do porão. Essa era a situação de Jonas aqui. Dormia profundamente. Aí tem um detalhe, né? O capitão dirigiu-se a ele, aí fez a pergunta aqui, que foi a pergunta que me saltou aos meus olhos quando estava lendo o texto.
Como que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Então, quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, quando você opta por não fazer a vontade de Deus todos os dias, aí você vai se afastando da vida devocional, da comunhão da célula, do UP, você vai seguindo para Tarsis, vai seguindo para Jope, começa a fazer algumas coisas que você não deve, começa a se envolver com algumas pessoas que você não deveria, começa a frequentar alguns lugares que você não deveria estar. Daqui a pouco você está dentro do navio, daqui a pouco está uma confusão danada, você não está vendo nada, acordam você, falam que você tem que orar, que você tem que fazer alguma coisa. O que o texto diz que Jonas fez? Jonas não fez nada. Jonas não orou. A oração que tem de Jonas aqui é lá depois do vento do peixe. Cara, Jonas não fez nada. Então você perdeu a capacidade até de orar. Então, deixou de escutar a palavra de Deus, deixou de ouvir a missão, frequentou aquele lugar que não deveria, está gastando tempo, dinheiro, comprando a roupa que não deveria, comprando aquilo que não poderia, e agora nem orar mais você já ora. Poxa, eu estou desanimado, eu estou triste, minha vida... Você tem que sondar isso tudo para saber como é que está seu coração. Conforme eu falei, ninguém está hoje aqui bem com Jesus e amanhã está na bad. Não funciona em geral, beleza, galera? Não funciona assim. Uma outra coisa que eu quero falar, na verdade, assim, a ideia do terceiro ponto aqui. Eu falei que a palavra te leva para a missão, ou você está na missão ou você não está na missão. E a tempestade, o versículo diz assim, o Senhor fez soprar um forte vento. Beleza, galera? O Senhor fez soprar um forte vento. Então, a tempestade é o início do resgate da missão. A tempestade é o início do resgate da missão. Está passando perrengue? As coisas estão confusas na sua casa, na sua vida, com você mesmo, seu eu interior, sei lá, como é que você chama isso? Você está confuso? Como é que está a sua vida, assim? Você conhece alguém que está passando, assim, por um momento difícil? Então, assim, cara, Deus é soberano, né? A vontade dele vai se cumprir. Jonas, no final das contas, ele foi para Nínive e pregou. Apesar de não desejar que a galera se convertesse. Cara, olha só, a gente, às vezes, conhece Deus, mas às vezes a gente dorme no meio da tempestade porque a gente deixou de ouvir a voz de Deus. Então, a tempestade pode ser dos outros, pode ser na sua vida. Então, Jonas era hebreu, adorador do Deus, criador dos céus e da terra, beleza? Então, vocês são cristãos, assim, vocês foram salvos antes da fundação do mundo. Então, se acontece de vocês não estarem escutando a voz de Deus, não cumprindo a missão, sua vida está confusa, você tem que sondar para ver o que está acontecendo na sua vida, assim. O que Deus quer te ensinar com esse momento difícil, o que Deus quer te dizer, o que Ele quer trabalhar. O importante é o seguinte, Deus quer resgatar a gente para a missão que Ele tem para a gente. Não sei se é Enem, o que você está fazendo, o que está confundindo a tua cabeça, se é namoro, se você terminou o namoro, se você começou o namoro. Sonda seu coração para ver aí. E por fim, conforme eu falei aqui, Jonas está no porão do navio, a gente às vezes está no porão, Deus intervém, depois lá, manda o peixe engole. Só que ele teve a opção de, no navio, de fazer alguma coisa, não fez. Então, assim, o porão do navio ainda não é o final, né? O troço ainda pode ficar pior. Cara, ficou pior para ele, mas não significa que possa ficar pior para mim e para você. Então, assim, você tem a possibilidade hoje, de voltar para a missão. Se você está na missão, cara, maravilha, é isso aí. Está desanimado para a missão? Gás na leitura, vamos em frente. Se você está fora da missão, você tem que entrar na missão. Se você está passando perrengue, pode ser o início do resgate da missão. Eu vou fazer 3 aplicações com vocês para a gente terminar já, beleza? Primeira delas, aplicação assim, extremamente prática. Eu falei das células que eu supervisiono, aí assim, eu pedi lá para o João Marcelo, eu pedi para a Letícia, eles estão aqui do meu lado esquerdo, estou falando sem olhar para eles. Eu pedi para o Igor, para eles, assim, uma ideia que veio do meu coração. Diante da dificuldade que a gente tem, o que eu fiz na minha vida? Quando eu estava estudando para concurso, foi muito importante para mim, eu estudei 2 anos para fazer um concurso público e passei, graças a Deus totalmente.
E assim, eu estudei muito. Teve dias que eu estudei assim, 14 horas por dia, de verdade. Acordava 7 da manhã e ia até 10 da noite. Estudava de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, estava direto. Mas foi muito importante para mim ter sempre alguém junto. Sempre eu tive uma dupla comigo. Eu sempre tive alguém comigo. Deus proveu ali, primeiro foi um rapaz que é até da igreja hoje. Depois vieram outras pessoas e caminharam comigo. Cara, esse lance de leitura bíblica, às vezes é legal você estar com alguém nessa. Eu incentivei lá que eles tivessem duplas de oração. Duplas de oração. Aí eu acho que uma galera curtiu, está fazendo. Outros eu não sei. Então, assim, uma aplicação prática. Cara, para você ter uma dupla de oração, perdão, dupla de leitura bíblica e oração. Estou falando de ouvir a palavra. Dupla de leitura bíblica. Aí tem gente aí, cara, que nunca leu a Bíblia toda. Tem gente aí que nunca leu nem o Novo Testamento. Entendeu? Aí só para falar de mim mesmo. Eu fui ler a Bíblia toda pela primeira vez, assim, aos 18 anos. Então vocês podem fazer isso antes de mim, ó, que beleza. Não espera fazer 18 anos, sei lá quantos. Assim, já resolve essa parada. De repente, se você começar com alguém, vai ser melhor para você. Porque um vai, um vai estimulando o outro, beleza? Então, olha só, tem uma dupla de leitura bíblica. Aí, para os líderes de célula, assim, fica como sugestão. Então, uma aplicação extremamente prática. A segunda, cara, você tem que levar a sério essa parada de amigo de oração, brother. Tem que levar a sério essa parada de amigo de oração. Porque, conforme eu falei, ou você está na missão, ou você não está na missão. Então, assim, somos quantos aqui? Depende do dia, hoje choveu, tem dia que a gente tem mais gente. Pela quantidade de pessoas que tem aqui e pela quantidade de vezes que a gente fala de amigos de oração, cara, tem alguma coisa errada, porque às vezes vem pouca gente, deveria vir mais gente. Beleza? Go Camp, quase vocês todos vão. Tem uma galera que vai ao Go Camp, cara, que não é crente. Não é crente. Então é uma outra possibilidade de vocês se aproximarem dessas pessoas, darem atenção para essas pessoas. A gente vai estar 4 dias juntos lá. Pô, cara, investir tempo nessa galera, dar atenção, assim, vocês não vão... A amizade que a gente tem aqui, a gente já tem. Ir a Nínive, tem um detalhe aqui, ir para Nínive não é muito confortável. Nínive, a galera lá era sinistra. Às vezes, a gente faz algumas coisas que não são confortáveis para a gente. Ele não estava a fim de ir, ele tinha os motivos dele lá. Às vezes não é confortável para a gente, por exemplo, falar de Jesus em determinados lugares. Mas, cara, não é conforto assim. Jesus não está chamando a gente para nada confortável, não. Só que esse desconforto que você vai, de repente, suportar, cara, é a eternidade da pessoa que está em jogo. Beleza, galera? Então tem que levar a sério essa parada do amigo de oração, beleza? E o terceiro ponto aqui é um que eu tenho falado, assim, aleatoriamente nas últimas vezes que eu vim aqui. Aí dessa vez eu coloquei como aplicação. Eu coloquei como aplicação. É o lance de você pensar na possibilidade de você ter uma célula lá onde você estuda. Me parece que depois de eu ter falado algumas vezes, alguém tomou coragem aí e me ouvi dizer. Eu nem conversei com a pessoa. Eu ia citar a pessoa aqui, mas eu não vou citar não. A pessoa está aqui. Então assim, cara, é uma parada maneira assim. Eu não estou falando que você tem que chegar lá no pátio da sua escola e, beleza, pessoal, ó, meu nome é tal, sou crente, beleza? Então eu estou falando, não é assim, cara. Você vai ter que orar, você vai ter que escutar a palavra e depois você pode conversar com a galera aqui da igreja que já tem esse trabalho, beleza? E você vê lá na sua sala, tem alguém... Tem gente aqui, eu sei que... Eu estou vendo com frequência aqui, né? Acho que da próxima vez eu já vou dar nomes, assim. Então, assim, tem gente que estuda na mesma escola, tem gente que estuda na mesma sala, cara. Olha só, na mesma sala. Pô, na mesma sala, brother. Tá faca e o queijo na mão. Começa uma parada lá vocês dois, cara, e que Deus vai fazer a parte dele, brother. Senta lá, ora, vamos pensar o que a gente pode fazer. Tem alguém que... de repente, geralmente tem alguém que é excluído, você pode investir na vida dessa pessoa. Então, é a terceira aplicação. Pense sim, coloque diante de Deus a possibilidade de você... Eu estou rindo assim, porque é óbvio que eu fiz isso aqui, eu já pensei em algumas pessoas, eu estou doido para falar, mas não vou falar não, o nome da galera aí, mas eu não vou falar não. Porque na próxima vez eu vou pedir para as pessoas virem aqui, falar, ó, vem aqui, conta aqui como é que é a sua experiência lá e tal. Se preparem, eu vou pedir para vocês fazerem isso. Galera, então olha só, a ideia da leitura, aí aplicações práticas, a ideia da dupla de leitura, essa parada de amigo de oração, vocês têm que levar isso a sério. Em terceiro lugar, pensar na possibilidade de ter uma célula na escola. Aí é o seguinte,
Vocês já escutaram a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio para Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio para a galera do UP, que estava aqui dia 9 de junho. A palavra do Senhor veio para vocês. Não foi a minha palavra, não. A palavra do Senhor veio para vocês. Então, está entregue. Então, assim, eu queria incentivar vocês a orarem por isso. Beleza, galera? Aí, assim, colocar diante de Deus de verdade, para que isso entre no coração de vocês e cumpra o propósito que tem que cumprir. Se isso não transformar a vida de vocês de maneira prática, se isso for só conhecimento, só informação, vocês não estarão na missão. Aí é sério, assim, eu ri a beça aqui, né, nos últimos minutos, mas aí é sério. Beleza? A gente tem que estar na missão. Aí eu queria, assim, agora fazer o seguinte, eu queria orar, queria que você abaixasse a sua cabeça. Se você quer levar a sério essa parada, se você quer levar a sério essa parada de missão, beleza, galera? Você não precisa orar comigo, não precisa. Então, assim, eu estou desafiando vocês mesmo. Eu quero ter uma realidade diferente na minha vida. Vai abaixando a cabeça aí, galera, vai se concentrando, vai falando com Jesus. É para quem está afim de levar essa parada a sério. Eu quero, de fato, deixar de apenas ouvir esse lance de amigo de oração, essa parada de célula na escola, na faculdade. Deus, eu quero que essa parada, assim, eu quero que isso aconteça de verdade. Entendeu? Então, para quem está afim, a gente vai fazer uma oração. Você fica no seu lugar mesmo, a gente ora, é você e Deus. Senhor Jesus, a gente quer colocar nossas vidas diante de você, Senhor. Essa história de Jonas, Jesus, esse chamado que você teve para a vida dele, Deus, a gente acredita que você tem um chamado para a nossa vida também. A gente quer admitir diante de você, Deus, a nossa preguiça, a nossa limitação. Jesus, muitas vezes a gente ouve essas histórias, a gente acha isso muito legal, muito maneiro, mas a gente se acha incapaz. Na verdade, de fato, a gente é incapaz. Então, Jesus, a gente quer pedir que você capacite a gente, Deus, que você motive a gente para ler a sua palavra, e que quando a gente estiver lendo a sua palavra, que nosso coração fique aquecido. Deus, que a gente não tenha vergonha de compartilhar o Evangelho. Deus, que a gente coloque isso como prioridade na nossa vida, Senhor. Então, que isso saia aqui da teoria, que vá para a prática, Senhor. Deus, incomoda a gente para que a gente invista de verdade no amigo de oração, sem desculpa. Deus, que a gente abra a mão do prazer que a gente tem de estar com nossos amigos no Go Camp, que a gente dê atenção às pessoas que não te conhecem, Senhor. Que a gente ame as pessoas que não te conhecem, as pessoas excluídas, as pessoas que são rejeitadas. Senhor, abra nossos olhos espirituais para enxergar lá na escola gente que sofre, gente que chora, e que a gente não fique dormindo, Senhor, no porão, que a gente não fique dormindo espiritualmente, mas que a gente tenha coragem de se levantar e orar por essas pessoas. Senhor, motiva essa galera aqui a abrir a iniciar um trabalho na escola mesmo, Senhor. Essa gente que estuda junto, Senhor, confirma no coração de cada um. Deus, que você seja a motivação disso tudo, aquilo que você fez por nós, Jesus faz na vida de quem anda com a gente também. E Pai amado, acima de tudo, ensina que essa palavra também é para a gente, Senhor, para arrancar a gente da nossa preguiça, da nossa negligência, do nosso afastamento de você. Deus, se for necessário que venha uma tempestade para a gente voltar para a missão, Senhor, manda isso, e que a gente acorde, Senhor, mas que a gente ouça a Tua voz. Então não permita que a gente continue caminhando da mesma maneira, sem te ouvir, investindo o nosso tempo, nossa grana naquilo que te desagrada. Senhor, não permita dessa forma. Eu coloco diante de você, Senhor, a vida desses jovens, aqueles que agora estão com o coração voltado para você, que estão preocupados com o que escutaram, Jesus, aqueles que estão apresentando um coração diante de você. Deus, ouve essa oração, Senhor, ouve a oração de cada um nesse lugar, Jesus. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, faz com que eles sejam pregadores da Tua palavra, do Teu Evangelho, Jesus. Usa essa gente para anunciar o Teu Evangelho, esses jovens para falarem da Tua palavra, Senhor. Que eles deem um bom testemunho, Jesus, que eles tenham suas vidas transformadas.
Eu peço isso a você, Pai, no amor de Jesus Cristo, no nome de Jesus e na ação do Espírito Santo, Senhor, na ação do Espírito Santo. Então move essa juventude, Jesus, para o cumprimento da missão e que seu nome seja glorificado, que haja testemunhos, que haja salvação de vidas, que toda a glória seja dada a Ti, Senhor, somente a Ti, em nome de Jesus.